eu queria anunciar, então, os integrantes do primeiro painel sobre o Polo Tecnológico de São José dos Campos. Queria chamar aí para, se puderem ligar suas câmeras e seus microfones, o Marcelo Nunes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Emerson? Prazer estar aqui. Como está você? Tudo bem? Em ordem. Também estava elogiando a sua parede aí, feita especialmente para eventos online, né? Muito bom. Exatamente. Ok. Estamos com o João Paulo Campos, presidente da Visiona Tecnologia Espacial. Boa tarde, Emerson. Tudo bem, João? Prazer estar aqui contigo também, viu? Bom, o Marcelo é o diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Desculpe não fazer a apresentação oficial. Imagina. Né? Estamos falando com a pessoa certa, né, para começar esse painel. E também com o coronel aviador Avandelino Santana Júnior, que é gerente de negócios espaciais da Avibras. Tudo bem, Santana? Boa tarde, Emerson, e boa tarde a todos os panelistas e ouvintes aqui, né, desse Space BR Show. Bacana. Vamos fazer essa dinâmica, então. Vamos fazer a apresentação de cada um de vocês. Vocês fazem a sua palestra e depois dessa rápida apresentação de vocês, a gente abre para perguntas, tá bem? Eu peço que o pessoal que esteja interessado em fazer perguntas, existe ali uma área específica para perguntas, fiquem à vontade em fazê-las, que ao final nós vamos fazer para os palestrantes. Então, eu queria passar a palavra para o Marcelo, para ele fazer a sua apresentação. Tudo bem, Marcelo? É contigo. Tudo bem, obrigado, Emerson. Vou compartilhar minha tela aqui. Ok, vou desligar minha câmera aqui, meu microfone, deixar você à vontade aí. Ok. Ok? Ótimo, Marcelo, pode prosseguir. Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar de um evento como esse, tão importante para o país, né? Que orgulho a gente vê aí o que a Visiona está fazendo, o que a Vibras está fazendo, o que a Agência Espacial está fazendo para a agricultura, para a logística, para a segurança pública, enfim. Muitas vezes a gente não se dá conta, né, de que tudo isso tem o espaço envolvido, né, tem as tecnologias espaciais envolvidas. Então, é um grande orgulho, fiquei muito feliz de ver essa abertura, né? É importante que o país e que as pessoas saibam que o espaço é além do satélite, além de foguete, é tudo aquilo que a gente precisa para fazer o nosso Brasil se desenvolver. Bem, gostei muito da oportunidade de estar num painel chamado Oportunidades de Desenvolvimento Regional para Empresas e Startups. Estou falando do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que abriga também o cluster aeroespacial brasileiro, hoje com 103 empresas. Então, quando a gente fala de que um cluster existe, um cluster está estabelecido, obviamente a gente já vem para o contexto do que existe todo um entorno para que isso acontecesse, para que isso fosse desenvolvido. E o Parque Tecnológico, entendo que é uma das peças desse quebra-cabeça e, por sorte, a gente está conduzindo o trabalho do cluster aeroespacial, que amarra diversos outros atores para esse ambiente. Eu vou falar um pouco, então, do papel do parque nessa questão de desenvolvimento regional para empresas e startups. Sem dúvida nenhuma, é um vetor de desenvolvimento econômico, social e urbano, tá? É um elemento de integração de universidade, empresa, como foco principal de inovação tecnológica. Muitas vezes a gente enxerga aí outros parques, outros polos, mas não é a questão física, né? São pessoas. São as pessoas certas, nos lugares certos, que fazem com que isso funcione. Tá? E isso a gente encontra nesse ambiente, não só do parque, mas como eu falei, do entorno, mas principalmente nas empresas aqui instaladas, né, dentro do Parque Tecnológico. Aí tem o vídeo institucional, depois a gente vai compartilhar essa apresentação, vocês podem assistir,
mas eu não vou me ater a apresentar o vídeo aqui nessa apresentação. Esse é o complexo do Parque Tecnológico São José dos Campos. Ele está a uma distância aproximada de 13 quilômetros de São José dos Campos, exatamente. Mas, como os senhores podem ver, existe todo um entorno do Parque Tecnológico. Esse entorno está sendo ocupado. Então, a gente está partindo para ter o primeiro distrito de inovação do país, o que torna diferente o Parque Tecnológico é que a gente passa a ter uma habitação industrial, comercial e residencial ao entorno do Parque Tecnológico. Como vocês podem ver nessa imagem, na lateral aqui a gente já tem um espaço de um empreendimento imobiliário chamado Cidade Tecnológica, e do outro lado a gente vai ter um outro empreendimento imobiliário com 8.000 unidades residenciais. Então, isso vai se tornar realmente um distrito de inovação, onde as pessoas vão estar convivendo com as tecnologias e com as empresas tecnológicas instaladas no Parque Tecnológico. Como eu falei, não é uma estrutura física, né? O papel do parque vem muito na conexão com as instituições governamentais, academia, setor empresarial e sociedade civil. A tripla hélice ou a quádrupla hélice, que é um conceito, é muito difícil de se fazer real. Mas eu acho que é um exercício coletivo, aqui de um conselho de administração forte do Parque Tecnológico, da governança que está em volta do parque. Eu acho que todos eles conseguiram entender e estão caminhando junto para que a gente consiga fazer com que essa quádrupla hélice realmente aconteça. E isso nos traz um orgulho muito grande. Dentre isso, alguns números que a gente pode trazer desse projeto, desse programa que nós temos em São José dos Campos. Hoje nós temos instaladas no parque aproximadamente 145 empresas, dentro de uma plataforma de inovação chamada Nexus Hub. São 4 centros empresariais, vou voltar à apresentação aqui, são esses quadradinhos, os centros empresariais onde essas empresas estão instaladas aqui no Parque Tecnológico, mas eu acho que o grande diferencial desse projeto é que, além das empresas que são residentes, a gente atua com empresas que estão nos clusters, né? O cluster aeroespacial brasileiro, que são aproximadamente 103 empresas, e o cluster de tecnologia da informação e comunicação, são aproximadamente 88 empresas. Destas empresas, talvez 5% estejam instaladas no Parque Tecnológico. A sua grande maioria está dentro de um raio de 100 quilômetros, no caso do cluster de tecnologia da informação, e, inclusive, em outros estados, no caso do cluster aeroespacial, né? Mas, trazendo para o aspecto regional, 65% das empresas estão dentro desse espaço, desse raio de 100 quilômetros do qual a gente comentou. Temos aqui 4 institutos de ciência e tecnologia, 5 institutos de ensino e pesquisa, 3 entidades da sociedade civil. Então, todo esse arcabouço é o que dá suporte para que essas empresas trabalhem em inovação, desenvolvam suas competências e, principalmente, criem o network necessário para que desenvolvam os seus projetos da melhor forma possível aqui dentro. Dentro do complexo Nexus, nós estamos falando desde empresas que trazem ideias aqui, não precisa nem ter CNPJ ainda, né? Que é o Nexus Lab. Então, essas empresas vão se desenvolver aqui, depois passando pelo Growth, podendo ficar até 2 anos dentro dessa plataforma Growth, e depois disso se instalarem aqui no parque ou em outros lugares da cidade ou em outras regiões, mas eles não deixam de estar conectados com as ações que a gente tem no parque, né? Essas empresas são diretamente
provocadas a participar dessas atividades, dessas ações que nós temos no Parque Tecnológico. Algumas fotos do ambiente do Nexus aqui, só para vocês conhecerem. Então, nós estamos falando de empresas, como eu falei, que vêm aqui desde ideias e passam por todo o processo até chegar ao seu ponto mais difícil, que é o mercado. Todo mundo conhece aqui o ambiente do Vale da Morte, né? Que é muito conhecido aí, principalmente pelo pessoal que trabalha com inovação. Então, o nosso papel como Parque Tecnológico é principalmente apoiar essas empresas nesse momento em que eles passam por esse Vale da Morte, onde a gente traz investidores, promove o desenvolvimento de projetos de captação de recursos, de fomento, para que ele possa sair do seu momento de desenvolvimento e atingir o seu ponto principal, que vai ser o mercado. Existe uma evolução tecnológica muito forte em São José dos Campos, com diversas ações aí do setor espacial, do setor de defesa, do setor aeronáutico. Isso tudo é uma grande sinergia e dualidade das competências que a gente recebe das empresas que aqui estão instaladas. Eu estive visitando a Vibras aí há uns 15 dias atrás. A gente percebeu a quantidade da competência de engenharia que uma empresa como a Vibras possui, né? Então, vai muito além da questão espacial, vai muito além da questão de defesa. Nós podemos, com estas empresas que estão aqui nesse ambiente regional, fazer o desenvolvimento para o país, seja do que quer que nós possamos atuar dentro do mercado tecnológico. Então, esse é o ambiente que a gente encontra aqui a nível regional. E o parque, com o seu papel de treinar e capacitar, prover serviços de consultoria para essas empresas, network, eu não estou falando só de startups, tá? Estou falando de startups até grandes empresas aqui, como a Visiona, como a Vibras, que estão associadas ao cluster. Ações de internacionalização, que é um braço muito forte do Parque Tecnológico, apoiando as empresas a atuar dentro dos mercados globais, que dentro do mercado aeronáutico ou espacial, o mercado nacional praticamente é restrito, no caso a Embraer ou a governo. Então, a gente tem que buscar outros mercados à frente. Suporte à inovação tecnológica, proteção à propriedade intelectual, ou seja, todos esses passos necessários para que essa empresa tenha competitividade global. Esse é o papel que o parque vem trazendo, principalmente agora para o setor espacial. Para suportar isso, nós temos instalados aqui dentro do Parque Tecnológico diversos laboratórios. Vou dar destaque aqui para o laboratório de engenharia e prototipagem. Aqui ainda nós temos 2 supercomputadores para suportar essas diversas fases de desenvolvimento. Então, um laboratório de impressoras 3D, o laboratório de manufatura avançada, que é praticamente uma indústria, tem máquina de 3, 4, 5 eixos aqui. Tudo isso está instalado no Parque Tecnológico. E além dos laboratórios do próprio parque, existem os laboratórios também de empresas parceiras, que podem atuar como parceiros no desenvolvimento ou como fornecedores no desenvolvimento de projetos que sejam oriundos aí e necessitem de tecnologias como o que vocês estão vendo aqui, tá? Desde a câmara anecoica e por aí afora. O projeto Artemis, nós tivemos uma abordagem há aproximadamente um mês atrás, do consulado de Washington, trazendo uma provocação para que a gente participe desse projeto. Eu já tive alguns feedbacks, inclusive do Júlio, da AIAB, de outros empresários, com relação à dificuldade da gente participar. Mas é relevante a gente trazer para dentro da reflexão de que nós fomos procurados, ou seja, nós temos
dentro do Complexo Nacional, a visibilidade de poder atuar dentro de projetos complexos como esse. Né? Se nós vamos participar ou não, eu acho que é um esforço que vale a pena a gente fazer, estamos fazendo, possivelmente teremos aí pelo menos 1 ou 2 B2Bs com Tier 1 ou Tier 2 desses projetos, através do nosso cluster aqui. Então, é um ponto relevante para a gente ter. Nós temos a visibilidade nacional de competência espacial através desse cluster. Alguns players de extrema importância, DCTA, IAE, IAV, INPE, tudo isso está regionalmente instalado no Parque Tecnológico, na região de São José dos Campos, o que traz uma possibilidade de integração e interação com esses players com muito maior facilidade, porque eles estão conectados ao Parque Tecnológico. Inclusive, alguns deles como conselheiros do parque. E a própria cidade de São José dos Campos, que é definida aí como a 5ª melhor cidade do Brasil para se viver. Então, pessoal, quem está nos assistindo aí, convido a essa reflexão, né? De por que não vir para São José dos Campos, morar em São José dos Campos. Algumas empresas âncoras de extrema relevância, inclusive 2 deles que estão conosco aqui, a própria Vibras e a Visiona, que utilizam-se da cadeia nacional para outros projetos que estão sendo desenvolvidos. Eles são integradores, são OEMs de grandes projetos, mas a base industrial está dentro do nosso território, dentro da nossa região. A questão da mão de obra, né? Tão relevante hoje, nesse momento. Olha a quantidade de players preparando essa mão de obra. A gente tem uma mão de obra extremamente qualificada dentro do nosso território, dentro da nossa região. Então, é um polo onde a gente tem que ter a relevância de utilização dessa mão de obra. E alguns players da governança, como eu comentei, que, inclusive, fazem parte do Conselho de Administração do Parque Tecnológico. Isso é muito importante porque nos traz a diretriz de como atuar dentro do setor espacial de forma séria, responsável e relevante. Como estratégia e os próximos passos, esse é o nosso último slide, a própria Agência Espacial Brasileira está trabalhando conosco para que a gente crie um programa específico de atração de startups aqui para o Parque Tecnológico. Isso está sendo discutido aí com a FINEP, o presidente Moura está conversando para que a gente tenha essa possibilidade de termos uma chamada específica para a atração de empresas e startups para dentro desse polo, além das empresas aqui embaixo que já estão dentro do cluster. A Visiona, como um grande integrador, a importância dela estar no Parque Tecnológico é indiscutível. A Vibras tem um centro de inovação aqui dentro do Parque Tecnológico, né, integralmente dedicada a fazer a relação aí com as empresas e as soluções que estão sendo desenvolvidas. E nós não queremos só um cluster. Então, todo apoio ao desenvolvimento de um novo cluster em Santa Catarina. A gente tem uma conexão muito estreita com eles. Pierre Matei aí, que vai falar posteriormente, em outro painel, é um player sempre presente nessa conexão. Bom, pessoal, não vou tomar mais tempo, não. Queria só agradecer. Muito obrigado, Emerson, pelo convite. E estou à disposição de vocês. Ótimo, Marcelo. Muito obrigado aí pela tua apresentação, bem clara, bem concisa, e mostrando aí tanto a força de São José dos Campos, a organização das empresas. Aí o Parque Tecnológico está de parabéns em sempre fazer essa integração. E fico feliz de ouvir também do apoio que vocês estão dando para Florianópolis, quem sabe até outros polos que possam se desenvolver. Sim. Outro se falou da criação de um polo em Alcântara, ao redor de Alcântara,
né? Tendo em vista o início do trabalho lá da estação de lançamento, tem um ambiente propício para se criar um polo lá também, né, Marcelo? Eu acho que isso é bom. Isso que é bom para o Brasil, porque afinal todo mundo aqui está, digamos, torcendo para que o Brasil fique cada vez mais forte na área espacial, e quanto mais polos regionais houverem, melhor, né, Marcelo? Como a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, polos aeroespaciais, 30, 40 polos. Né? Então, é importante que a gente tenha também essa diversidade espalhada pelo Brasil, porque as competências, principalmente as universidades e a mão de obra sendo desenvolvida em outras regiões, proporcionam que a gente tenha mais competência de atuar de forma global. É isso aí. Ok, perfeito. Vamos agora passar para a segunda apresentação do João Paulo, presidente da Visiona Tecnologia Espacial. Puder descompartilhar a tela, Marcelo? Já derrubei ele aqui. João, prazer estar contigo aqui, né? Vamos falar do braço espacial da Embraer, é isso ou não? Na Embraer é da Telebrás, né? Da Telebrás, dois sócios, né? É isso aí. Fique Marcelo, à vontade. Você tem que falar também da FATEC e da Unifesp também. Dois grandes parceiros nossos aqui na região. Contratamos muita gente boa das duas faculdades aqui, sobretudo na parte de sistemas. Tem fornecido muita gente boa para a área espacial. Emerson, desculpa, segue. Não, imagine. Boa. Complementou bem aí a parte do Marcelo. Pode prosseguir aí, João. Não, tá joia. Boa tarde, gente. É uma apresentação muito rápida, né? Eu primeiro vou falar um pouquinho da Visiona, para quem não conhece, vou ser bem breve, e depois eu vou partilhar algumas reflexões. Assim, eu não tenho a intenção de querer ser definitivo, né? Eu acho que a minha ideia é mais fazer uma provocação para vocês pensarem do que propriamente dar um diagnóstico, né? O nosso setor, ele não tem, a gente não tem as coisas tão lineares, né? Então, as melhores oportunidades vão vir da reflexão de vocês. Então, a Visiona é um integrador, né, espacial. Então, fazendo uma figura, né, a gente está tentando criar a Embraer dos satélites, né, uma empresa que consiga pensar os projetos de forma integral, né, do início ao fim. E quando a gente fala o fim, a gente inclui também a operação do sistema, a exploração dos dados. Essa é a visão, né? Cada vez se consolida mais no mercado internacional. Os ganhadores estão seguindo por esse caminho, né? Hoje a gente já vinha atuando de uma forma bastante proficiente, né, nessas várias etapas, né? O V-Cube, eu vou mostrar aqui, provavelmente é a primeira grande materialização disso, né, da forma plena. Já desde 2015, a gente vem atuando também no mercado de serviços, através de parcerias, né? A área mais forte são serviços de sensoriamento, mas a gente também tem projetos usando outras tecnologias de espaço, né? Um pouco disso tá do desejo de estar em contato com o que há de mais moderno em termos de tecnologia espacial, né? Em uso de satélites no mundo, tentar trazer essas coisas para o Brasil em primeira mão, né? Se os usuários não tiverem desenvolvidos, né, se a gente não tiver um mercado consumidor para os produtos de satélite, a gente nunca vai ter uma empresa forte que produza satélites. Uma coisa não vive sem a outra. Então, a gente atua de uma forma bastante intensa no setor de serviços, um pouco por conta disso, né? Nós também trabalhamos provendo serviço de aerolevantamento, em cima de uma tecnologia desenvolvida na Embraer, né, antiga Bradar, agora Embraer. É um radar abertura sintético, na verdade, 2 radares, um radar na banda X, ele não penetra nas árvores, né, na floresta, em uma estrutura mais sólida, então ele fica na superfície, ele deriva modelo de superfície, e um radar na banda P, que ela atravessa a maior parte dos obstáculos, ela chega até o terreno. Então, você tem um modelo de tal terreno, é o que a gente vê aqui à direita, né? Com isso, nós buscamos também nos capacitar nas tecnologias de radar, então, entender sobre processamento radar, sobre o projeto de radar,
isso é uma área de interesse da Embraer, da Visiona, no médio prazo, por conta das características do país, né, necessidades. Nosso principal projeto hoje é o satélite VCUB. Ele é um satélite pequeno, né, de 12 quilos, mas é um satélite de alto desempenho. Né? Originalmente, ele parte de uma necessidade de validação de algumas tecnologias espaciais que a gente vinha trabalhando, né? Arquitetura de satélites, o software embarcado todo feito internamente, né? Tendo em vista as missões do Programa Espacial Brasileiro. Então, a gente queria, antes de colocar esse software em um satélite de grande porte, muito caro, né? Testar ele antes no espaço, daí surgiu o VCUB. Nós integramos uma câmera da Opto, que é uma câmera muito inovadora para satélites desse porte. Ela usa a mesma tecnologia das câmeras de satélites grandes, né? Uma expectativa é que a gente consiga entregar imagens de altíssima qualidade, acima do que se espera de um satélite de pequeno porte. E ele também tem um sistema de comunicação, né, para coleta de dados. Originalmente pensado para coletar dados da Rede Hidrometeorológica Brasileira, mas que tem a possibilidade de se atualizar em voo. Então, a gente pode subir outras aplicações, que faz do VCUB também uma coisa que a gente chama um software-defined satellite, um satélite definido por software. Né? A gente espera lançar ele no ano que vem, né, em torno da metade do ano. É um projeto bastante desafiador. Outra linha que a gente está atuando, né, que é a conjunção das duas coisas, né, a conjunção da parte satelital com a parte de aplicações. A gente entende que o futuro passa por um lado, pelo conceito de constelação de constelações. Então, ninguém sozinho vai conseguir entregar tudo o que o usuário final precisa em termos de tecnologia espacial. Você precisa ter várias parcerias para poder agregar esses dados, né? E o mais importante, né, é que no futuro a gente não vai mais entregar dados, mas sim informação. Então, você tem que ter um meio de extrair informações dos sensores, das imagens e tal, e entregar exatamente a resposta que o cliente precisa. E o nosso meio de fazer isso é a plataforma WebVis, né, que é uma plataforma web que integra esses dados, roda algoritmos, alguns desenvolvidos internamente, outros de parceiro, para poder entregar as informações que o cliente precisa. Então, agora vamos entrar um pouquinho no setor, né, em si. Né? Então, alguns já devem ter visto isso, né? O tamanho da economia espacial. Né? Estamos falando aqui de uma indústria que está movendo quase 400 bilhões de dólares, né, no mundo todo. Né? Então, você tem diversos segmentos, tem uma parte grande ligada à exploração espacial, os programas espaciais nacionais, né, de cada país. Tem a parte de comunicações, tem a parte de televisão via satélite, a NET, manufatura dos equipamentos de solo, lançamento, fabricação de satélites, exploração, de estudo. Né? Entrando isso com um pouco mais de detalhe, né? Aqui a gente vê dois dos principais mercados, né, da área espacial, né, o mercado de sensoriamento remoto. Nunca foi comercial, está se tornando agora, né, com as novas constelações e com as novas capacidades que a inteligência artificial está trazendo, a parte de comunicações também e tal. Então, assim, tem um mundo de coisas para fazer. Mas eu trouxe isso aqui não para dar um caminho, né, para vocês. Né? Eu trouxe isso aqui para fazer uma provocação, né? Porque eu acho que, ainda que seja interessante, né, você conhecer, né, essas dimensões, se você está olhando por aqui, você está olhando pelo lado errado. Quando eu estudei marketing na minha pós-graduação, eu tinha um professor que ele tinha um termo, né, que ele chamava Chinese Marketing. Não sei se é uma coisa consagrada ou não, mas essa ideia de que, poxa, eu vou mudar para a China, são 1 bilhão de pessoas, né? Então, se eu conseguir 0,5% daquele mercado, eu vou ficar bilionário. Né? Só que as coisas não são tão simples assim. Né?
você conseguir o 0,5% daquele mercado é dificílimo, né? Tem pessoas competentes já trabalhando lá, né? As soluções que você está vendo nesse slide já existem há algum tempo, alguém trabalhou, alguém está na tua frente, né? Na parte espacial, provavelmente alguém que nasce de uma base de partida bem mais fácil que a nossa, né? De um país desenvolvido, que tenha já a cadeia de inovação toda consagrada, instrumentos de fomento à vontade, mercado consumidor, né? Aproximação entre universidade e indústria, enfim, N coisas que ele tem e que, honestamente, na nossa realidade brasileira, a gente não tem isso, a gente não tem essa vida fácil, né? Então, assim, esses dados eles estão aqui, são públicos, né? Vocês conseguem facilmente achar isso na internet, né? Mas quando vocês verem esses números todos, né, antes de ficarem empolgados, né, se questionem se esse é o caminho para seguir, porque é um mercado difícil, né? E existem outras realidades, né, em outros lugares que são mais favoráveis que a nossa, né? Quer dizer que não tem lugar para o brasileiro? Não é isso que eu estou dizendo, né? Nós temos o nosso right to play nesse segmento, né, por várias razões, né? As duas principais, né? A primeira é uma que está aqui, assim, o Brasil detém tecnologia espacial. Então, a gente tem grandes centros, né? O INPE, enfim, é um centro de referência mundial, né? Dominou todas as tecnologias de base na área do espaço, de aplicações, né? Temos outras universidades no país que estão trabalhando nisso, uma base instalada de empresas, usuários que, aos poucos, já estão se tornando mais próximos ao setor, né? Então, isso é uma base de partida. Eu vou voltar isso ao final, né? Outro ponto é o seguinte, é o mercado consumidor, né? Então, o Brasil é um dos países do mundo em que há mais necessidade por produtos espaciais. Então, eu acredito que esse é o caminho, né? E o caminho está um pouco ele está um pouco, digamos, a trilha para você chegar lá está um pouco nessa página aqui que eu trouxe, né? Então, isso aqui é o que a gente está... O que tem esse gráfico aqui? Ele mostra o número de startups criadas e financiadas por ano na área espacial no mundo, né? Então, a gente vê, a partir de 2010, o número de novas empresas crescendo assim, dramaticamente, né? Quase que exponencialmente, né? E o que é isso? Isso é a revolução ali no space, né? São esses satélites de pequeno custo, né? Que a ideia partiu de alguns empreendedores, né? Mas a coisa eu acho que está cada vez mais difundida, né? O VCUP se encontra nessa categoria, né? Isso vai levar a uma disponibilidade de dados a preços muito mais baixos do que os que existiam anteriormente, é um volume nunca antes visto. Você casa isso com tecnologias complementares, como a de inteligência artificial. Ali você começa a criar um caldo, né? De possibilidades que aí sim, né? Você consegue... Surgem a quantidade de novas iniciativas, novas empresas que estão surgindo a partir da colisão desses fatores todos é enorme. Boa parte delas vai falir, não vai chegar ao final. Mas algumas delas vão virar e vão ser capazes de revolucionar até, né, setores, né? Então, o caminho está por aqui, né? E eu posso materializar isso com alguns exemplos, né? Recentemente, né, a Força Aérea comprou dois satélites de uma empresa finlandesa, né? A ICI, né? Uma startup que vai dentro dessa linha, né? Essa empresa, eu conheci o fundador da empresa há alguns anos atrás, era um garoto de 27 anos, né? Como conheci outros, mesmo perfil, mesmo tipo de coisa, né? Aquilo nasce dentro da universidade, né? A universidade abriga aquela iniciativa, ela tem os mecanismos para aquilo crescer nas suas etapas iniciais e logo em seguida a TECES, né, que é a FINEP dele, já aporta recursos, depois aquilo
tem participação da ESA, então, enfim, a coisa vai crescendo, né? E degrau a degrau, né, os caras vão construindo o que eles têm hoje, um sistema bastante inovador, né? Não são os únicos, né? Nós somos parceiros de uma outra empresa que também é muito inovadora nessa mesma linha Capella, né? Mas eu trouxe isso aqui só para mostrar, né, o que são aquelas empresas que a gente viu aquilo crescendo, né? São empresas que estão efetivamente experimentando coisas completamente novas, né? E estão se arriscando, e estão tentando, né? Como eu comentei, lá fora é um pouquinho mais fácil, mas aqui a gente também tem os meios para fazer isso, né? A gente também tem histórias bonitas em torno disso aí. O que a gente precisa, talvez, seja criar histórias bonitas dentro do nosso setor espacial, né? Como já aconteceu em vários outros setores da economia brasileira, né? Um outro exemplo, essa aqui é a minha favorita, até porque é um parceiro grande nosso, né? A Dipteron, né? A gente, digamos, abrigou a Dipteron, né? A gente acreditou na tecnologia deles. É uma empresa que está baseada na Alemanha, mas foi fundada por uma brasileira, Ana Cristina Rosa, né? Que começou quando ela apresentou essa ideia de usar os satélites para poder identificar precocemente focos de mosquito, dos mosquitos da dengue, né, e da chikungunya e zika, né, do Aedes aegypti. E com aquilo ela foi, bom, um trator, né, ela foi ganhando prêmios atrás de prêmios na Europa, né, e a gente está tá prestes digamos, a fazer um piloto aqui em São José dos Campos para justamente validar essa tecnologia dela, que é muito interessante, né? Tem um poder de efetivamente mudar a realidade do país, né? Mas, de novo, né, é uma ideia nova, né, disruptiva, para uma pessoa com um espírito empreendedor, né? Assim, certamente isso aqui, se voltar lá naquele gráfico inicial, lá, você não vai ver esse tipo de coisa em lugar nenhum. Mas é justamente aqui que estão as grandes oportunidades, né? Então, assim, o tempo é curto, né? Para fazer uma síntese das coisas todas, né? Assim, a área espacial no Brasil, enfim, a gente tem sofrido um pouco, mas no mundo inteiro é uma área que está em ebulição, né? O setor está passando por uma revolução. Eu mostrei para vocês em poucos números isso aqui, né? O nosso país, né, ele tem um right to play, então a gente tem tradição, tem condições de entrar, né? A gente tem tecnologia, a gente tem mercado, né? Mas eu comentei, quer dizer, a vida, a jornada é dura, né? A gente tem os mecanismos todos, né? Mas as coisas ainda carecem de algum alinhamento, carecem um pouco menos de volatilidade, né? Para poder acontecer de uma forma mais suave, né? Então, eu acho que a linha, né, está por aí, né? Ideias disruptivas, né, que quebrem a lógica, né? E assim, dado que a gente está falando de um mercado duro, né, você vai ser muito mais bem sucedido, né, se você buscar ajuda. Então, a gente... Ninguém, dependendo do tamanho, nem a Visiona, nem a Embraer, nem a Visiona apoiada pela Embraer e pela Telebrás, vai conseguir fazer as coisas sozinhas, né? A gente precisa estar trabalhando em conjunto, tirando o melhor que cada empresa tem a dar, né? Então, eu dei o exemplo da câmera, da Opto, né? Poderia falar dos sistemas da Kepler, né? De processamento, outros parceiros nossos que estão ajudando na elaboração do VCube e dos serviços que a gente vem prestando, né? A própria Dipteron e tal, né? E quais são os espaços naturais para você encontrar essa ajuda? Dentro dos ecossistemas de inovação. Então, o Marcelo trouxe aqui o exemplo de São José dos Campos, é provavelmente o exemplo de referência, né? Mas existem outros polos no país, né? Com foco mais amplo, mais estreito, né? Santa Catarina vai falar em seguida, eles nos ajudaram também no VCube, sobretudo aqui na parte de solo e nas bancadas de teste, né? Rio Grande do Sul tem competências, Brasília também, né? Procure um espaço de inovação assim, né? Seja um parque de tecnologia,
um instituto de pesquisa ou uma universidade. Isso vai ajudá-los a ter um bom head start, um bom começo. Então, era isso, Emerson, que eu tinha para comentar. Ótimo, João. Obrigado por fazer essas provocações aí, já geraram perguntas. E é muito bom. Acho que na hora que você está querendo discutir como que o Brasil pode surfar nessa onda, vamos dizer assim, né? Nessa onda espacial, às vezes a leitura vem de uma forma um pouco simplista, né? Ah, não, é o New Space, oportunidades, startups, as coisas não são tão fáceis assim, porém não são tão difíceis, mas o cenário é complexo, né? Então, já tem aqui algumas perguntas relacionadas a essas tuas provocações que a gente vai conversar aí depois da apresentação do Santana. Tá certo, João? Perfeito. Obrigado, viu? Santana, é isso aí. Agora é contigo, para fechar o painel e a gente começar um debate aí. Tranquilo? Tá ok, Emerson. Obrigado. Vou começar a projetar aqui a fique à vontade. Uhum. Não sei se já estão vendo a apresentação. Sim, pode até ligar a sua câmera também, para que aparece você falando, se você quiser, né? Mas a tua apresentação está compartilhada. Pode começar, por favor. Ok, vou compartilhar a câmera também. Desculpe. Então, boa tarde de novo. Essa característica de ter a pessoa que está apresentando aparecendo, as pesquisas dizem que o engajamento é melhor, tá certo? Ah, é? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, fica à vontade. Foi nosso aqui. Mas realmente agradeço aí a oportunidade aí de apresentar, né, a nossa visão aqui, né? E aqui eu falo aí também como colaborador, né? Como alguém que está responsável aí do setor espacial na Avibraz, mas também eu falo aqui como vice-presidente da Associação das Indústrias Espaciais do Brasil, tá? Então, eu acho que é muito alinhado com o que o próprio João Paulo apresentou anteriormente, o que o Marcelo já iniciou. Eu vejo com otimismo aqui que a gente tem realmente, de fato, uma oportunidade na região aqui, né, para empresas e startups, né? E eu me baseio, eu tomo como referência, né? Na verdade, são dados e estudos, né, de empresas de consultoria, né, já consagradas, por exemplo, como a KPMG, né? Então, eu acho que as empresas, as startups, elas têm que se preparar, né, de fato, para entrar no setor. Então, a gente não pode ficar à margem, né, dessa oportunidade que está surgindo, que está florescendo aí no mundo todo, tá? Isso a gente vai mostrar aqui com os dados seguintes. Mas a KPMG, por exemplo, ela identifica aí até 2030, né, em 2030, né, como todo negócio será um negócio de espaço. Então, o espaço já está presente no cotidiano das pessoas, tá? E também, né, que as startups de hoje, né, em 2030, serão os grandes players aí, são os líderes aí no setor espacial, tá? Um ponto importante, né, e eu acho que vou focar nessa, com provocação também, né, é que o governo, né, será um cliente, né, desse negócio da área espacial. Então, ele atua de fato, como um investidor aqui, como um cliente, no seu papel, tá? Então, essa é uma visão de futuro da KPMG. A gente tem um ecossistema na região bastante importante. Então, o Vale do Paraíba, aqui, São José dos Campos, né? Aqui são só alguns exemplos, algumas entidades aí que fazem parte desse ecossistema espacial da região. Então, o ITA, né, e a Univap, que possui engenharia aeroespacial e espacial, né, presentes, institutos de pesquisa, né, com seus laboratórios, como o IAE, o DCTA, o INPE, né, com seu laboratório LIT, entidades de classe, né, que representam o setor, como a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, o próprio cluster aeroespacial, que não só está em São José, mas também existem braços, né, e pernas em outras localidades, né, representados por empresas, parque tecnológico e também o escritório, né, aqui a região também possui um escritório da Agência Espacial Brasileira, né, que dando o governo presente aqui, né, como entidade.
Aqui alguns exemplos das empresas existentes aqui em São José dos Campos, na região, né, não vou falar São José, a própria Vibraz, a Visiona, né, Orbital, Fibra Forte, né, todas aqui, são empresas já consolidadas que atuam há muitos anos na área de espaço, né, e outras como na forma de startup, a Delta V, a CLC, e outras que são fornecedoras já habituais, né, de componentes de entregáveis, de entregas que o setor espacial necessita, tá? Então, a gente tem uma oportunidade aqui, aquela visão de mercado, né, que o João Paulo mostrou aí, né, de que a gente vai ter aí realmente uma oportunidade grande nesse trinômio aí, tá? De CubeSats com pequenos lançadores em órbitas baixas, né? Isso quem diz é a Brastec, a Euroconsult, né? É a PwC, né, como empresas de consultoria, onde afirmam lá que haverá um crescimento de mercado de pequenos satélites, há um desenvolvimento de pequenos lançadores de satélites, um aumento significativo está ocorrendo, e aumento dos lançamentos dedicados de pequenos lançadores, tá? E nesse sentido, a gente vê também, percebe ali, que há um investimento de governo crescente nos últimos anos, não só da quantidade do valor em si, mas também do número de países que estão investindo em espaço, tá? Ao mesmo tempo que o investimento privado também, nos últimos 10 anos, aí cresceu repentinamente, abruptamente. E o que eu chamo a atenção, né, é um papel do governo aí no desenvolvimento regional, né, tendo como base aí um relatório da OCDE, da OECD, né, preparado aí para o Space Forum, né, que ocorreu entre o 20 e 21 de setembro em Roma, né, na reunião do G20, né, onde foi colocado ali a afirmação de que o governo, as agências do governo estão crescentemente aumentando o apoio, né, crescentemente às startups e ao empreendedorismo no setor espacial. Então, alguns exemplos que eu retirei de lá, né, alguns programas dedicados ao apoio às startups no Reino Unido e na França, em coordenação com clusters tecnológicos existentes, é um modelo, por exemplo. Outro é a própria Agência Espacial Europeia, né, apoiando lá 22 centros de incubação, incubadoras, resultando em mais de 500 empresas criadas desde 2003 aí em diferentes regiões da Europa, no Reino Unido, na Alemanha, na Bavária, na Suíça, na Itália e no norte e no sul da França. São exemplos. Um exemplo muito positivo também é Luxemburgo, é o caso de Luxemburgo, né, como um ponto focal europeu do New Space, da indústria New Space. E assim também o Reino Unido, que tem apoiado aí o desenvolvimento de hubs espaciais, né, no seu território, tá? Uma afirmação também que veio de outra fonte, né, do Space Angels, né, o papel do governo no empreendedorismo, né? O governo tem atuado, né, como um papel principal, como um grande, com um papel principal aí no desenvolvimento de empreendedorismo nas companhias de espaço, afirmando lá que 67 empresas, né, no período de 2008 a 2018, receberam 7,2 bilhões de dólares, né, e muito disso, 93%, foi para empresas dedicadas a lançamento de foguetes, que é uma atividade onde a aplicação é o começo da linha da aplicação, na verdade, né? Para que haja aplicação, tem que ter o veículo lançador de satélites, né, para que chegue ao espaço, tá? Um exemplo que retirado lá também, né, que durante a primeira década aí de operação, a própria SpaceX, né, que a gente olha aí como um grande exemplo, né, um grande player no setor espacial, daquele 1 bilhão que ela operou durante a primeira década, 50% daquilo foi decorrente de contratos da Agência Espacial na NASA, tá? Então isso foi importante aí, né, para inserir, né, na cadeia global, né, eu acho que talvez uma sugestão aí, né, de como o investimento no setor, né, pode se dar, né, por conta do poder de compra aí do Estado, né. Infelizmente aí os recursos, né, aportados aí, né, pelo Brasil, aí são números também daquele mesmo relatório da OCDE, né, nós estamos aqui na penúltima colocação em relação ao investimento no programa espacial, né, em programa espacial
em relação aos países do G20, né, é uma informação, mas é importante trazer aqui o papel das empresas e startups, tá? Para isso, né, eu trago um relatório muito recente, né, agora de setembro de 2021, né, da Space Tech, né, onde fez um mapeamento, né, das 100 empresas, né, da Space Techs, né, as 100 empresas do setor espacial, né, separando conforme o número de empregados, conforme o tamanho, né, então foram 12 mil Space Techs, né, 14 setores, né, em 14 setores, em mais de 50 países, né, e aí nesse mapa, né, a gente acha aqui, né, com bastante orgulho, a gente acha a empresa Vibraz, né, no tamanho entre 1.000 e 5.000 colaboradores, tá? Por isso já apresento aqui rapidamente a empresa, acho que é a oportunidade de apresentar um pouquinho da empresa, dos projetos na área espacial que nós temos, né? É uma empresa privada, estratégica de defesa, 100% nacional, esse ano fazendo 60 anos, 1.500 colaboradores e 90% da receita de exportação. Infelizmente, ainda não é no setor espacial, né? Mas a gente tem potencial para isso e gostaria de atuar, né, como empresa integradora, utilizando também em cooperação com outras empresas aqui da região de São José. Então, a empresa ela possui competências, já desenvolveu tecnologias muito mais conhecidas, né, em veículos blindados de defesa, né, mas também na área de sistemas embarcados, né, software eletrônico, mas eu vou falar aqui na área de espaço, né, lembrando aí que a empresa ela foi uma startup um dia, há 60 anos atrás, em 1961, criado por 4 engenheiros do ITA, como indústria aeronáutica, é assim que ela começou, mas rapidamente ela mudou o foco, né, para a área espacial, produzindo o primeiro propelente sólido composite, que ainda é utilizado nos diferentes projetos na área de defesa e principalmente agora na área espacial, tá? E é sobre isso que eu queria comentar. Então, nós temos aqui, desde lá do Sonda 1, da década de 60, que foram produzidos e fabricados, né, pela Avibraz, né, o Sonda 2, produtos químicos essenciais, né, para a produção do propelente sólido, até antenas de comunicação, né, na década de 80, a Avibraz produziu para o setor espacial. Mais recentemente, a gente recebeu uma transferência de tecnologia aí do VSB-30, um projeto importante aí do IAE, que eu vou comentar, e atualmente estamos em desenvolvimento do motor S50. Como insumo estratégico, né, produto essencial para a produção de propelente sólido, né, a Avibraz investiu recursos próprios, tá, em 2 plantas, né, de 2 produtos químicos, né, que são essenciais aí para a garantia da soberania nacional e que atendem ao Programa Espacial Brasileiro. Alguns produtos, né, como por exemplo o foguete de treinamento para os centros da Barreira do Inferno e centro de lançamento de Alcântara, já são utilizados para o Programa Espacial Brasileiro. São capazes de transportar aí experimentos científicos e transmitir dados aí, cada um na sua linha. O projeto do VSB-30, né, eu diria assim, é um produto, de fato, né, de sucesso na área espacial, é um projeto do IAE, do Instituto de Aeronáutica e Espaço, né, que foi transferido para a indústria, né, e está com a Avibraz. É uma plataforma para experimentos científicos e tecnológicos, propicia aí 6 minutos de microgravidade e atualmente tem sido lançado aí da Suécia, Noruega, Austrália e do Brasil também. Atualmente também nós estamos desenvolvendo aí o propulsor S50, é o maior motor já produzido no Brasil, com 12 toneladas de propelente sólido em fibra de carbono, né? É isso que nós fazemos agora. Agora, nós temos capacidade, juntamente com as indústrias locais. Eu estou ouvindo um som diferente aqui, não sei se todos estão ouvindo, né? Eu também estou. Bom, já okay. resolvi, eu já mutei o áudio do Herbert. Já tinha. Ok, obrigado. Então, o que atualmente nós fazemos, né, o que está nesse projeto, que é uma parceria do governo alemão,
com o governo brasileiro, né, com o IAE e o DLR, o Brasil é responsável aí pelo propulsor S50. Mas a Avibraz, junto com as indústrias locais, nós temos condições, né, capacidade de produzir os sistemas que são entregues pelos alemães nesse projeto, como sistemas embarcados, navegação e controle, guiamento e navegação. Aqui algumas imagens, né, de como foi esse desenvolvimento, mas já foi apresentado pelo Major Lacerda no dia de ontem, né, a evolução do projeto, não vou me ater aos detalhes, né, e recentemente aí a gente teve o sucesso do tiro em banco, né, que foi muito bem, que correu com grande publicidade, né, foi divulgado aí, né, então, pelo IAE, pela Agência Espacial Brasileira. Bom, e aí, como continuação dessa história, né, a gente entende que tem uma proposta aqui da indústria, né, para o Programa Espacial Brasileiro, em relação às competências que nós já temos estabelecidas, em conjunto com outras empresas, olhando esse mercado, né, de lançamento de CubeSats em órbita baixa, com potencial para atender ao PES e ao PNAE, e com tecnologia nacional para ser lançado de Alcântara, tá? Se trata de um veículo lançador de nanosatélites, né? Já caminhando para um final aqui, com capacidade aí de levar 50 quilos a 350 quilômetros, seria mais ou menos aí capacidade de levar de 4 a 5 V-cubes, né, da Visiona, né, num período que a gente entende de curto prazo, de 3 anos, né, cumprindo essa missão, né. Então, usando tecnologias já existentes, já dominadas no país e que já são produzidas por várias empresas da região, tá? Então, a gente entende que existe uma oportunidade para a indústria nacional aqui, por possuir as competências aí para expandir a atuação na área de espaço, né? Devido ao grande histórico já de produção e lançamento de foguetes de Alcântara, né, como o FTB, FTI e o VSB-30, a capacidade de desenvolver e produzir sistemas completos, né, com parceiros locais, nacionais, né, e a capacidade de produzir veículos para acesso ao espaço, tá? De forma resumida aqui, né, a gente entende aí que o mercado de espaço é uma constatação, está em grande expansão, existe uma demanda por microsatélites, CubeSats e pequenos lançadores. O foco no New Espaço é projeto orientado ao negócio, esse eu entendo que é o principal diferencial, né? A região pode se beneficiar aqui e pode desempenhar um papel relevante nesse mercado, né? Por possuir indústrias, startups, institutos de pesquisa com boa infraestrutura, bem como uma base industrial competente na área espacial para produzir não só satélites, mas também foguetes. O Brasil possui a necessidade estratégica de acesso ao espaço, devido às suas dimensões continentais, mas possui um centro de lançamento com localização privilegiada, né? Por isso que está atraindo aí a atenção, né, de empresas, né, que vão lançar aqui de Alcântara. E como proposta, né, para alavancar, para realmente alavancar aí o setor, né, principalmente na área de veículo lançador, existe uma proposta da indústria, né, como de um veículo lançador de nanosatélites, integralmente como solução nacional para a inserção de CubeSats em órbita baixa. Parcerias com empresas locais para desenvolver soluções nacionais, é isso que a gente está buscando desde que haja aí recursos, né, desde que a gente entenda com os investidores a possibilidade de desenvolver esse projeto. Bom, finalizando aqui, né, eu entendo que o São José, né, possui a base industrial com competências, né, para expandir sua atuação em espaço. Agradeço aí a atenção e me coloco à disposição, né, para perguntas, né, para as questões que vão surgir aí da audiência. Obrigado, senhores. Boa tarde. Obrigado, Vandelino. Muito bom a tua apresentação. Vou pedir para o Marcelo ligar, então vamos bater um papo. Estão me ouvindo bem? Então, ok? Sim. Muito legal, né? A Avibraz já foi uma startup, não é, Santana? Não é?
Isso então, mesmo, né? Então temos que lembrar disso, né? Uma startup de hoje, né, do presente, pode ser uma grande empresa do futuro, né? Mas isso depende um pouco de realmente daquilo, né? O caminho não é fácil, né, João Paulo? O caminho não é fácil. Em compensação, o João Paulo comentou também da ICI, né, que é uma empresa relativamente nova, e ainda está, acho que, respirando o ambiente de startups, mas já está avançando rápido. Hoje em dia, o crescimento é muito rápido, né? E vamos aí bater um papo sobre São José dos Campos. E esse painel, acho que mostra que o polo de São José dos Campos é um polo muito importante, né? Porque a área de aviação, o ar que se respira é o ar da aviação, e agora está entrando um ar novo, que é a área espacial, né? Não é tão novo assim, mas o potencial de crescimento da área espacial é muito grande. Acho que a aviação tem muito para crescer, mas não deixa de ser um mercado mais consolidado, né? A área espacial, não. A área espacial está começando. Não é isso, Marcelo? Exatamente. Apesar de nós termos o cluster aeroespacial, o braço espacial, né, desse cluster tem hoje aproximadamente das 103 empresas, talvez aí 18 empresas que atuam especificamente no setor espaço. Então, o nosso papel e até o nosso compromisso com a Agência Espacial Brasileira foi justamente ampliar esse leque para que até possivelmente a gente tenha o cluster aeronáutico e o cluster espacial muito bem definidos, né? Porque muitas das missões das quais a gente participa, das delegações que a gente recebe aqui no Parque Tecnológico, buscam muitas vezes o setor aeronáutico e acabam encontrando também o espacial. Então, se a gente conseguir definir bem essa vertical, que a gente chama, esse braço aeronáutico e espacial, a gente acaba fortalecendo a indústria espacial também. Então, esse é o nosso compromisso com a Agência Espacial, de nós fortalecermos o braço ou a vertical espaço dentro do cluster. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o João Paulo. A Visiona está prestes a lançar o VCube, né? E aí imagina que esse projeto vai crescer, até talvez com uma constelação. Quais são as oportunidades de cooperação que você vê para esse programa ganhar robustez, João Paulo? Bom, eu acho que há oportunidades em duas naturezas, né? A primeira delas vamos dizer, é mais restrita, mais óbvia. Então, nossa intenção é progressivamente nacionalizando o VCube, né? Não por uma questão de bondade, mas porque, enfim, a gente tem empresas competentes aqui e isso simplifica muito a questão logística, né? Associada à montagem do satélite. Então, esse é um pedaço. Mas a grande oportunidade está em torno das parcerias, em torno das aplicações. Então, o VCube vai gerar imagens, né? E vai gerar um sistema de coleta de IoT, né? E a gente está buscando ativamente parceiros, né? Que possam trabalhar conosco nas tecnologias de processamento, né? Empresas especialistas na parte do agro, na parte de meio ambiente, enfim, os mercados que forem, né? Então, empresas que venham consumir os nossos dados, que venham usar essa infraestrutura para poder desenvolver novos mercados, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode ser um vetor de crescimento para eles dentro e fora do país. Ok, perfeito, perfeito. Queria fazer uma pergunta para o Santana. A gente sempre fala que o investidor tem que ser falou investidor é a empresa, né? Um investidor anjo, para dar os primeiros impulsos, depois esse investidor vai querer um retorno lá na frente, né? O investimento sempre é assim. A gente sabe que o governo é um investidor, né? E o retorno do governo pode ser um benefício para a sociedade, e deve ser um benefício da sociedade. Como é que se comenta essa questão? Até você citou esse exemplo da SpaceX, né? A gente sabe que a SpaceX é uma empresa, uma startup gigantesca, né? Que está sendo valorizada muito e com entrada de investimento, mas ela teve, desde o começo,
sempre um impulso de, com o investimento, gerar capacidade para prover investimentos próprios, mas também atender um grande comprador, que é o governo americano, né? Como é que se comenta, como é que se vê esse papel aí do investidor privado e do investidor público nesse momento que a gente está passando e os próximos anos, Santana? Sim, eu acho que isso foi até alvo, né, de um contraditório que ocorreu no dia 9, naquele painel, né, que estava lá o Bureau of Economics e Analysis, né, dos Estados Unidos, e as duas empresas de consultoria, os dois consultores que estavam presentes da PwC, né, e, se eu não me engano, a outra, não lembro qual me recordo, era outra, onde mostrava justamente isso, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o nível de maturidade, né, que é do mercado, né? Se existe um mercado, é possível sobreviver sem o apoio do governo. Foi essa mensagem que eu entendi da Tina, acho que era dos Estados Unidos, né? Onde ela comentou justamente isso. O governo está de saída agora do aporte, né? Mas o mercado nos Estados Unidos, ele corresponde basicamente a mais de 50% do mercado mundial. Então, somente os Estados Unidos, somente as empresas dos Estados Unidos, eles são autossuficientes. Então, empresas americanas produzem para o mercado americano, né? Muito diferente, por exemplo, de um cenário que a gente tem no Brasil, né, onde a gente não tem um mercado consolidado, e até mesmo na Europa, né? Então a gente prestando atenção ali na PwC da França, né, onde ele deu esse papel, né, importância do papel, né, do governo como investidor numa primeira fase, né, para, digamos assim, para estabelecer, digamos assim, o mercado de fato. Então eu acho que isso é importante. E isso também dá segurança, Emerson, para os investidores privados, né, onde ele divide os riscos, né? Então, o investidor privado, ele vai vir, né, a reboque de um investimento, de uma confiança que o Estado está depositando, que o governo está depositando em um determinado projeto. Então, ele vai se sentir mais à vontade. É isso que a gente está percebendo, a gente percebe nos diferentes empreendimentos aí no mundo, né? Empresas na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, onde com base na compra, no poder de compra do governo, num primeiro momento, os investidores são atraídos e isso faz girar a máquina, né, do empreendedorismo local, né? Não sei se ok, não entendi. Acho que é por aí. Marcelo, sobre a instalação de empresas em São José dos Campos, né? Vamos supor que nós estamos aí com na audiência pessoas ou empresários que estejam pensando em atuar na área. Você mostrou muito bem os benefícios ali. Você tem mais algum outro benefício? Existe algum incentivo da prefeitura, algum tipo de informação a mais que você pudesse colocar para atrair mais empresas aí para São José dos Campos? Ocupar aquele condomínio que você falou lá, já achei interessante, já morar pertinho de onde trabalha, né? Tem algum outro tipo de informação que você gostaria de passar, Marcelo? Acho que é relevante a gente passar para aqueles que já estão constituídos, né, e queiram. Acho que a gente tem que relevar três coisas. Primeiro, não importa em que lugar do país você esteja. Se você quer participar do cluster aeroespacial, você pode participar das ações internacionais patrocinadas pela Apex, participar de questões de qualificação, acreditação aí, bancados pela BDI ou customizados pelo Parque Tecnológico. Você pode participar do cluster em qualquer lugar que você esteja do país, tá? Se você quer se instalar no Parque Tecnológico, em um dos centros empresariais, a chamada é contínua. Você entra no site do parque e se inscreve, e aí você vai passar por um processo de seleção, ok? Agora, se você é uma startup que quer entrar dentro da área do Labs ou do Growth, onde você tem todo o ambiente quentinho aí da incubadora, né? Aí, as duas chamadas, uma já aconteceu, fechou agora, a gente vai ter uma nova chamada em março do ano que vem.
tá certo? Então, são 3 formas de você participar desse ambiente parque tecnológico. Mas também trago a relevância aí, tanto de Santa Catarina, né, que já está constituindo o seu polo, né? Não importa, eu vi uma mensagem aqui lá de Ribeirão Preto, de um empresário que tem uma empresa, lá, apareceu aqui no chat para a gente, que interessante, né? Ribeirão Preto é uma empresa do setor aeroespacial. Então, é muito legal que você se conecte e saiba das coisas que estão acontecendo nesse ambiente do aerospace, né? Não importa em que lugar do Brasil você esteja, se conecte a esses hubs de inovação. Certo, perfeito. Bom, eu queria fazer uma pergunta a mesma pergunta para vocês 3. Marcelo falou da tríplice, da não da tríplice hélice, mas eu não lembro a palavra que você usou. Quádrupla hélice. Quádrupla hélice, obrigado por relembrar. Falava-se muito em tríplice, né? Mas estava faltando mais uma, né? Que eu acho que era a sociedade. Foi muito bem colocado aí por você. Nós temos a sociedade, temos o governo, a academia e a indústria. Afinal, o governo, a academia e a indústria provém a sociedade, né, Marcelo? Não podemos esquecer da sociedade. Exatamente. Uma pergunta para os 3, então. A gente percebe que o setor espacial, tem até comentários aqui no chat, ele não é muito bem entendido pela sociedade. Talvez exista agora, ainda mais com essa questão do New Space, uma popularidade maior da ponta do iceberg, né, que é a SpaceX, levar milionários para o espaço e fazer turismo espacial, e parece que para o cidadão comum isso é vamos chamar assim, algo irrelevante, que o país tinha que investir em outras áreas, né, saúde, educação, mas a gente sabe que o setor espacial ele tem muitos benefícios, né? Essa área de turismo espacial é apenas uma pontinha de um iceberg gigantesco, né? De uma maneira geral, a sociedade brasileira, na minha opinião, não conhece esses benefícios, né? O que a gente pode fazer internamente para preparar melhor o Brasil para atender essas demandas internas e externas, tendo em vista que uma empresa brasileira hoje bem capacidade, com boa capacidade, ela pode ser fornecedora de tecnologia para qualquer país do mundo. Nada impede de um país europeu, ou do próprio Estados Unidos, ou da Ásia, contratar uma empresa brasileira para participar do processo de construção de um foguete, né? O que pode ser feito internamente para que o Brasil se prepare melhor para isso? Tendo em vista que internamente tem a sociedade, tem o governo, tem a academia e tem a indústria. Queria saber a opinião de vocês. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas é muito importante saber aí a experiência de vocês sobre essa questão. Eu queria começar com o João Paulo, pode ser? Pode ser. Bom, a pergunta pode ir longe aqui, né? Mas assim, eu tenho. Podemos até fazer um evento só para isso. Só para isso, né? Mas assim, tentando fazer uma síntese de uma opinião que eu tenho externa há muito tempo, né? Eu acho que a área espacial ela vai ser bem entendida e vai ser bem aceita a partir do momento que ela passar a resolver problemas dos outros, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Durante muito tempo a gente sempre olhou para a área espacial como uma questão de tecnologia, de ciência. Isso é importante também, né? Mas está distante do dia a dia, né? A gente tem um exemplo aqui que eu acho que é fantástico no Brasil. Eu acho que um dos maiores sucessos, né, do uso da tecnologia espacial foi o uso dos satélites brasileiros feitos no INPE para o combate ao desmatamento na Amazônia. Então, é um dos maiores casos de sucesso mundiais, eu acho, tanto na área ambiental como na área espacial. Quando você começa a usar o sistema de monitoramento orbital, o desmatamento começa a cair. Então, a gente precisa ter mais casos como esse, né? E quanto mais próximos forem das pessoas, no seu dia a dia, né, mais a área espacial vai ser aceita. Então, é como eu vejo, quer dizer, lançando missões que resolvam problemas concretos, né? Só assim. Né? Ok. Marcelo? Olha, eu vou um pouco além daquilo que você trouxe, né, de que
não é só a sociedade comum. Ao meu ver, além da Agência Espacial, além do Ministério da Ciência e Tecnologia, talvez o próprio governo não entenda a importância do setor espacial. O Ministério da Educação, o Ministério enfim, todos os outros ministérios, talvez eles não entendam a importância do setor espacial. Então, fica muito difícil se o cabeça de chave tem a dificuldade de externalizar a importância para os próprios ministérios entenderem o quão importante é o Ministério da Economia, o quão importante é o setor espacial para o país, né? A sociedade imagina que o setor espacial é um foguete que leva um satélite, mas não sabe exatamente para que é que serve aquilo. Então, eu vou além da sociedade comum, eu vou a nível de governo, o entendimento e a necessidade de preocupação de investir nesse segmento do setor espacial. E no caso da sociedade comum, eu entendo que o grande filão de fazer com que essa frente espacial tenha a relevância que merece, a gente trabalhar isso a nível de base, né? No ensino fundamental, no ensino médio, para que os jovens entendam o que é o setor espacial. Porque o pessoal que já está no mercado de trabalho tem acesso à informação, talvez não consigam entender, mas tem acesso à informação. Agora, a formação dessa base para que leve esse discurso para casa, leve o discurso para os pais, isso vai externalizar na sociedade comum a importância do setor espaço. Então, é comunicação, né? Eu acho que é a grande palavra-chave aí, desde governo até sociedade civil. Bacana, isso aí. Uma comunicação eficiente para a sociedade, né, como um todo, que ela, de uma maneira simples, com uma linguagem acessível, né? Exato. E em relação ao governo como um todo, eu acho importante, porque às vezes há até dentro do próprio governo como um todo, não falo aqui dos órgãos mais próximos, reguladores, aí que estão até participando do evento, mas como um todo, porque às vezes existe uma impressão equivocada, na minha opinião, de não precisamos, alguns pensam, não precisamos desenvolver tecnologia, afinal ela já existe em outros países, vamos comprá-la pronta, para que investir? Não, a gente tem que desenvolver a nossa tecnologia e participar, inclusive exportar essa tecnologia, porque fazendo isso você vai criar uma base tecnológica até para aproveitar melhor o que tem fora do país. O desmatamento é um exemplo. Hoje nós temos sistemas de controle de desmatamento no Brasil que integram satélites brasileiros com satélites de outros países, que fazem um trabalho integrado para coibir essa ação maléfica, né? Então, não tem essa coisa de só usar o produto brasileiro e não usar o de fora, ou não usar o de fora, ou vice-versa, né? Então, acho que esse é um ponto importante que o governo como um todo precisa entender, né? Mas, Santana, por favor, tua importante opinião aí sobre esse assunto. Só para complementar um pouquinho, já foi tudo muito bem dito aí, né, em relação à necessidade aí, né, de que a sociedade entenda os benefícios, né, do programa espacial para ela própria, né? Então, isso é um trabalho, eu entendo, a gente sabe do trabalho da Agência Espacial nesse sentido, né, a Agência Espacial está presente aqui nesse sentido, né, de divulgação dos benefícios, né, da importância do programa espacial para a sociedade. Mas você colocou muito bem, né? Os políticos também têm que entender, né, o governo também tem que entender em relação ao caráter estratégico, né, da importância para o país, né, não só do ponto de vista da economia, né, mas também do ponto de vista estratégico, né, de se ter, né, de fincar o pé, de se estabelecer, né, uma indústria que tenha autonomia, né, que tenha capacidade de se desenvolver tecnologia. Isso vai alavancar outros setores. Então, é estratégico sob vários aspectos, né? É tão importante isso, Emerson, que eu vou lembrar aqui, né,
que é a Comissão de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, né, CDPEB, né, que foi criada aí há alguns anos, né, para justamente dar quais são as medidas relacionadas aí para investimento, quais são os programas que mereceriam receber recursos, né? Então foram estabelecidos vários grupos de trabalho. Um deles, muito recentemente, foi dedicado a essa parte de comunicação, marketing, né? De como divulgar para a sociedade, como divulgar para os políticos a importância do setor espacial. Então, eu acho que isso é um primeiro passo, né? Para que a própria agência espacial consiga, né? Receber mais recursos, né? De governo, né? Para o Programa Espacial Brasileiro, né? Perfeito, perfeito. Amanhã, inclusive, nós vamos ter um painel sobre a questão de formação de profissionais. Acho que isso é importante para que esses profissionais possam... O próprio João Paulo falou que existem já muitas instituições de qualidade que formam profissionais, mas a gente acha que isso pode ser ampliado. E também vamos ter um painel sobre o trabalho de popularização. A própria Agência Espacial Brasileira, o INPE, tem programas de levar a educação espacial para as escolas, né, para os professores, muito bacana isso. E quem sabe a gente possa fazer também uma escolinha para os políticos, né, para a gente poder, de uma certa forma, sem fazer nenhuma depreciação, mas vamos fazer um seminário para que nós possamos levar deputados, senadores, né, e executivos e gestores públicos, né, para que a gente possa levar e reunir os órgãos reguladores, os órgãos mais próximos, a AEB, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que esses não precisam ser convencidos, afinal, eles são os promotores, mas para que a gente possa orientar. Vamos fazer um evento dentro do Congresso, do Senado, quem sabe a gente consiga... Tem muitos deles que estão engajados já. Né? Sim, sim. E que a gente possa usar esses que estão engajados, tem a gente para serem os propagadores dentro da área, porque muitas das vezes essas verbas têm que ser votadas pelo Congresso, pelo Senado, isso tem que passar por uma maioria e é importante, no país democrático tem que ser assim. Uhum. Mas, puxa, foi muito bom, né? O Parque Tecnológico de São José dos Campos é uma inspiração para nós, né, Marcelo? Parabéns aí pela pujança do parque, né? Vocês têm uma tradição e uma força muito grande na América Latina, né? E sucesso e vida longa para o parque. Eu queria agradecer a tua presença. Obrigado. Sempre à disposição, Emerson. É isso aí. Agradecer também ao João Paulo. Sucesso aí para a Visiona e está fazendo um grande trabalho. É uma empresa relativamente jovem, mas já está avançando como uma adulta, né? Uma pré-adolescente para adulta, né? Isso aí. E o Santana, com a sua experiência aí da Vibras, né? Trazendo para a gente aí uma visão robusta, e parabéns pelo sucesso da Vibras fora do país, né? Representando o Brasil muito bem, e tomara que a área espacial cresça muito aí para vocês também. Obrigado. A Vibras é uma senhora, né? Dentro do Parque Tecnológico aqui, né? Sim. Mas ela tem muito potencial para atuar em colaboração aí com startups, para alavancar aí o setor. É isso mesmo.